Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Márcia e hoje nós vamos falar sobre as características próprias dos materiais, ok? Eu quero que vocês acompanhem essas videoaulas, acompanhem as leituras e realizem as atividades com o mesmo empenho e dedicação que vocês fazem em aula, tá? Essa aula a gente vai iniciar falando das características dos materiais. Vou pegar como exemplo o meu óculos, tá? Quais são as características do meu óculos? Ele tem vidro, ele tem uma parte de metal e plástico. Se vocês olharem ao redor de vocês, vocês vão ver outros objetos com outras características, tá? Madeira, por exemplo, nas mesas e cadeiras, o vidro das janelas, papel, a caneta que tem a maior parte feita em plástico, enfim. Para a gente continuar esse assunto, eu quero que vocês acompanhem a imagem de abertura do capítulo 2 do nosso livro, tá? Página 155. O que nós temos aqui? Vários objetos e a natureza em volta, né? Nosso planeta. Qual é a relação desses objetos com o nosso planeta, com a natureza? Todos esses objetos, para eles serem fabricados, eles precisam de materiais extraídos da natureza. Daqui, nenhum deles pode ser feito ou sobrevive, no caso dos seres vivos, né? Sem contato com a natureza, sem ter sido necessária a natureza para que eles possam existir, ok? Agora a gente vai passar para a página 156 do livro, para falar um pouquinho mais sobre as características dos materiais. Então acompanhem, por favor, a leitura. Características dos materiais. Para a fabricação dos diversos produtos, as indústrias extraem a matéria-prima da natureza e a transformam em objetos. Esses produtos podem ser feitos de madeira, plástico, vidro ou papel, por exemplo. Se pensarmos em uma mesa, em um caderno, você sabe qual é a matéria-prima usada para fabricar cada um deles? A matéria-prima utilizada na fabricação de móveis, mesas, cadeiras, etc., e do papel, por exemplo, são troncos de árvore. Para abastecer o mercado consumidor, as indústrias retiram árvores da natureza, geralmente de áreas de reflorestamento. Eu peço para vocês destacarem aqui áreas de reflorestamento, que nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre isso. A matéria-prima dos metais que conhecemos são os minerais, ferro, alumínio, níquel, ouro, etc., extraídas do solo. Essa extração causa desmatamento de extensas áreas de vegetação. Além disso, os minerais são misturados ao solo e muitas vezes são necessárias substâncias químicas que poluem o ambiente para realizar a separação. Já o plástico é produzido por meio do petróleo, que também é retirado do interior do solo terrestre ou do solo abaixo dos oceanos. Vocês veem então a importância da gente ter cuidado ao utilizar os materiais, não desperdiçar, né, fazer um uso consciente, porque tudo que eu uso de materiais, na sala de aula, por exemplo, caderno, lápis, todo esse material, ele precisa, para ser fabricado, de recursos extraídos do meio ambiente, né? E aqui, como diz, ele causa desmatamento, enfim. Então, vamos ver um pouquinho aqui sobre o plástico, né, que ele é produzido por meio do petróleo. Nas duas imagens, nós temos extração de petróleo. A primeira imagem, ela mostra a extração de petróleo do solo, tá? E plataformas de extração no mar. Esses equipamentos perfuram o solo até alcançar o petróleo. Vocês sabem que o petróleo, ele não é renovável, ele é um recurso que não tem como a natureza produzir em um tempo hábil para a gente poder reutilizar. Então, o que acontece? O petróleo e os derivados do petróleo, eles precisam ser também muito consciente o uso, tá? Porque a natureza demora milhões de anos até produzir o petróleo. E nós vamos ver adiante como o petróleo está em quase todos os materiais que nós utilizamos no nosso dia a dia. Na próxima página, página 157, nós temos 3 questões, tá, para a gente pensar, daí vocês respondem, a prof dá um tempinho para vocês responderem, vocês pausam o vídeo e depois nós vamos revisar as questões. Questão 1.
olhe ao seu redor e indique a matéria-prima de 3 objetos que você está vendo. Tem que escrever o nome do objeto e colocar ao lado qual é a matéria-prima de que ele é fabricado. Segunda questão, pare e reflita. Uma matéria-prima pode ter origem em outra matéria-prima? Justifique. E a terceira questão, existe algum objeto que tenha sido feito de uma matéria-prima não extraída da natureza? Pausem o vídeo então, respondam, logo voltamos. Ok, pessoal, vamos às respostas então. Primeira questão, essa é pessoal, porque vocês têm ao redor de vocês, né, os objetos que vocês têm que identificar quais são e qual é a matéria-prima. Se eu pegar daqui da sala, caneta, a maior parte em plástico, as mesas de madeira, o iPad tem uma parte em vidro, também tem plástico, tá? Essa é fácil. Segunda questão, pare e reflita, né? Agora, será que uma matéria-prima pode ser originada de outra matéria-prima? Um exemplo bem fácil de compreender é o nosso livro, tá? O papel. Porque o livro ele é feito, qual é a matéria-prima do livro? Papel. Qual é a matéria-prima utilizada para fabricar o papel? A árvore, né? Os troncos de árvore, a madeira. Então, este sim, nós temos o caderno ou o livro que precisa da matéria-prima papel e o papel que precisa da matéria-prima madeira, ok? Para a terceira questão, se quem não encontrou nenhum objeto que não precise de matéria-prima extraída da natureza, quem não encontrou nenhum, parabéns, é isso mesmo, porque todos os objetos fabricados, eles precisam da matéria-prima que é extraída da natureza. Tá? Vamos ver um pouquinho mais sobre as propriedades do papel. Tá? Lá na página, continua na página 157. Vamos ver. O papel. Você já parou para pensar em como a humanidade é dependente do papel? Você sabe como ele é produzido? O papel é feito de madeira, normalmente de uma árvore chamada eucalipto. Dessa árvore são extraídas as fibras de celulose, que são convertidas em papel, por meio de uma série de processos industriais. O papel pode ser reciclado, mas somente de 6 a 7 vezes, pois as suas fibras se degradam ao longo do processo. Claro que, gente, ele pode ser reciclado desde que a gente tenha a separação adequada, né? Não misturar o lixo, enfim, aí ele volta para ser reciclado e transformado num novo papel. O papelão, que é mais grosso, ele tem fibras mais fortes e longas e pode ser reciclado mais vezes, o que garante a diminuição da derrubada de árvores, favorecendo o meio ambiente como um todo. Quando reciclamos o papel, contribuímos para a redução do corte de árvores, do consumo de água e de energia, e principalmente da poluição causada pelo processo industrial do papel. No Brasil, somente metade do papel novo utilizado é reciclado, e o restante vai para os lixões e aterros sanitários. Por isso que é importante a gente criar o hábito, né, desenvolver o hábito da separação de lixo, correto? Na escola, em casa, enfim. Agora voltamos lá para a página anterior, ali onde nós falávamos sobre reflorestamento, tá? Página 156. Vou passar para a lição de casa, então. O que vocês vão fazer de lição de casa? Áreas de reflorestamento. Tá? Vocês vão fazer uma pequena pesquisa sobre áreas de reflorestamento, o que são, qual é a importância de ter áreas de reflorestamento, né? Vocês podem conversar com os pais de vocês, podem pesquisar na internet o que são, qual é a importância da área de reflorestamento e descobrir se no município existe alguma área de reflorestamento, tá? Na próxima aula nós retomaremos então esta questão, tudo bem? Então, muito obrigada, até a próxima aula.